Mark Grayson, hoje iremos falar sobre sua história e um pouco sobre sua anatomia híbrida, mas antes deixe o like e se inscreva. E vamos ver como Mark se tornou. Mark Grayson é um adolescente híbrido, filho de Omni-Man, um Viltrumita e de uma mãe humana. Mark descobre seus poderes durante o trabalho e depois que isso ocorre, seu pai começa a treiná-lo para que ele se torne forte e poderoso como ele. Depois, Mark recebe um traje e assume o nome Invencível, embora ele não seja realmente invencível. Cécio, o diretor da Agência de Defesa Global, passa algumas missões para Mark, mas, infelizmente, alguma coisa sempre dá errado e Mark sai destruído, não conseguindo alcançar a incrível proeza que o seu título sugere. Até que descobrem que o seu pai Omni-Man matou brutalmente os Guardiões Globais, então seu pai revela para Mark que o Viltron é um planeta onde só os mais fortes sobrevivem, são designados para dominar outros planetas para coletar recursos. Então seu pai tenta convencer Mark a dominar a Terra, mas Mark recusa então os dois em uma luta que devasta a cidade. Invencível perde a luta e Omni-Man vai embora do planeta. Vamos falar dos seus poderes, fisiologia humana Viltrumita. Mark é um híbrido humano Viltrumita, e isso lhe dá acesso aos poderes Viltrumita. Como os humanos são biologicamente semelhantes aos Viltrumitas, isso dá a Mark o potencial de se tornar tão forte quanto qualquer Viltrumita de sangue puro. À medida que Mark se esforça, ele pode se tornar mais rápido, mais forte e mais durável do que era antes. Mark tem os seguintes poderes: força sobre-humana. Devido à sua herança Viltrumita, Mark possui força além dos níveis humanos. Mark foi capaz de destruir o planeta Viltron com a ajuda de Nolan e Taedos. Ao obter superpoderes, ele foi capaz de jogar um saco de lixo dos Estados Unidos até a Inglaterra. Mark carregou objetos muito mais pesados do que ele, como edifícios em colapso, vigas, destroços, navios de guerra espaciais, navios de cruzeiro, etc. Mark até lutou contra aqueles mais fortes do que ele e venceu. Enquanto Mark se esforçar, ele provavelmente se tornará mais forte do que era antes. Velocidade sobre-humana Mark é capaz de se mover em velocidades além dos níveis humanos. Mark conseguiu transportar David e Hylos dos Estados Unidos para a Antártida em poucos segundos. Ele é capaz de entrar em órbita em poucos minutos. Ele conseguiu sair do Pentágono e chegar à sua casa em poucos minutos. Seus reflexos são extremamente rápidos, ele pode até mesmo desviar ou interceptar balas automaticamente. Resistência sobre-humana. A resistência de Mark é bastante aprimorada além dos níveis humanos. Ele foi capaz de sobreviver à estripação, sobreviver no vácuo do espaço sem precisar respirar e resistir aos golpes de drag, que era considerado o Viltrumita mais forte. Mark conseguiu se esforçar por horas lutando contra seu pai. Mark pode voar e chegar a velocidades incríveis, o que o ajuda a enfrentar muitos inimigos. Ele também pode viajar interestelar, sobreviver, se mover, voar e funcionar confortavelmente no espaço sem ajuda. Mark tem a capacidade de aprender rápido e é quase imune a qualquer tipo de dano, podendo ser ferido apenas por seres de força semelhante. Ele é quase indestrutível, tendo sobrevivido a uma bomba nuclear e a várias explosões de bombas de hidrogênio com ferimentos mínimos. Isso resume bem as incríveis habilidades de Mark. Apesar de ser um Viltrumita poderoso, Mark também possui muitas fraquezas e agora iremos falar sobre algumas delas. Invencível depois de uma grande fraqueza dos Viltrumitas quando estavam em sua batalha contra o Viltrumita mais forte, Trag, a pele dos Viltrumitas é muito difícil de se penetrar devido ao seu fator de cura incrivelmente rápido. No entanto, o fator de cura é quebrado com resposta a um calor intenso, o calor do Sol. Pode causar danos sérios a fator de cura de um Viltrumita. E Invencível luta contra o tirano dentro do próprio Sol para enfraquecer o seu fator de cura e matá-lo. Embora esse necessite de uma quantidade enorme de energia, um calor comparável do Sol poderia ser usado para enfraquecer e, eventualmente, matá-lo qualquer Viltrumita. A fraqueza nos ouvidos dos Viltrumitas foi explorada de maneira diferente por Dividendos, também conhecido como Dinossauro. Ele descobriu informações sobre os poderes dos Viltrumitas e utilizou isso para explorar a fraqueza nos ouvidos do Invencível, numa maneira única. Em uma edição semanal do Invencível, Dinossauro conseguiu paralisar Mark ao descobrir uma frequência específica que imediatamente paralisa os Viltrumitas, causando incapacidade para eles lutarem ao longo do tempo em que a frequência está ativa. Planta Claxus.
existe uma planta misteriosa e mortal que pode deixar um Viltrumitas completamente indefeso. A planta Claxus é uma forma de vida alienígena que ataca seus inimigos com veneno conduzido contra o Viltrumitas como um Omni-Man ou invencível. Esse veneno pode retirar seus superpoderes sem suas habilidades. Qualquer inimigo pode conferir um golpe final devastador com apenas algumas armas tradicionais. Embora a planta seja muito rara e difícil de encontrar, ela cresce com recursos mais básicos e os Viltrumitas infectaram planetas inteiros com besouros vorazes para evitar que a Claxus caísse nas mãos erradas. A arma do Space Racer, um membro da coalizão de planetas, pilotando seu Ovi-Bike, e com um intenso ódio pelos Viltrumitas, sua fama como um dos inimigos mais temidos dos Viltrumitas é liderada pela sua arma espacial letal. Sua arma tem a capacidade de cortar a pele dos Viltrumitas e até mesmo matá-los antes que eles tenham a chance de se recuperar. Além disso, o Space Racer pode perfurar qualquer coisa no universo, até mesmo o núcleo de planetas. Existem monstros que até os poderosos conquistadores e Viltrumitas temem. Os Rognas são uma raça de alienígenas que vivem para matar e devorar tudo ao seu redor. Até os Viltrumitas mais fortes têm dificuldade ao encontrarem os Rognas, que têm presas e garras afiadas como navalhas e podem rasgar qualquer substância, inclusive a pele dos Viltrumitas. Tahag, um dos Viltrumitas mais poderosos, ficou completamente impotente diante da força apenas de um Rogna. A força e a ferocidade desses alienígenas foram bem documentadas por Omni-Man, que os classificou como uma força a não se subestimar. Bom, Invincible tem uma história e um universo muito interessante. Tudo o que foi dito foi sobre Mark Grayson. Não se esqueça de inscrever-se e curtir esse vídeo, pois isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.